As famílias reais sempre estiveram associadas a tradições rígidas e regras inquebráveis, mas, de tempos em tempos, surgem personagens que enfrentam desafios inesperados, colocando-as em confronto com as expectativas sociais e mediáticas. Uma dessas figuras é a princesa Olga, que passou de esposa dedicada a uma lenda de vingança e crueldade. A sua vida não esteve isenta de tempestades, pois enfrentou a tragédia do assassinato brutal do seu marido, o que a levou a executar um dos planos de vingança mais sangrentos da história. Neste vídeo, levá-lo-emos numa viagem emocionante pelos detalhes da história excepcional da princesa Olga, uma narrativa que combina amor, paciência e a quebra de correntes. Fiquem conosco até ao fim e não se esqueçam de apoiar-nos com um gosto no vídeo e subscrever o canal para receber todas as novidades. No século X, o Principado de Kiev destacou-se como uma das maiores entidades políticas da Europa Oriental, sendo um centro importante de comércio e de controle militar na região. Nesse contexto, a princesa Olga desempenhou um papel crucial como esposa do príncipe Igor, um governante poderoso que procurava expandir a sua influência e reforçar o domínio de Kiev sobre as tribos vizinhas. A sua política baseava-se na imposição da hegemonia pela força, obrigando as tribos circundantes a pagar tributo para garantir a sua permanência sob a proteção do seu exército. Entre essas tribos, destacou-se a dos Drevlians, um dos grupos mais influentes da região. Era um povo guerreiro, dotado de espírito independente, conhecido pela sua constante rebeldia contra a autoridade de Kiev. Embora tivessem aceitado pagar tributo a Igor durante algum tempo, a tensão persistia entre ambas as partes. Os Drevlians não estavam satisfeitos com a submissão a Kiev e procuravam livrar-se da sua hegemonia, aproveitando qualquer oportunidade para enfraquecê-la. Igor era um governante de caráter severo, que não tolerava qualquer forma de rebelião ou desafio. Contudo, não se apercebia da verdadeira hostilidade que a tribo dos Drevlians lhe nutria. Considerando o tributo um fardo pesado, os Drevlians aguardavam o momento oportuno para se libertarem definitivamente do domínio de Kiev. Quando Igor decidiu aumentar o valor do tributo, isso constituiu a centelha que acendeu o confronto entre ambas as partes, conduzindo a acontecimentos sangrentos que mudaram o curso da história. Em 945 d.C., Igor decidiu dar um passo decisivo para reforçar a sua autoridade sobre os Drevlians. Não se contentou em exigir o tributo habitual, mas decidiu duplicá-lo numa tentativa de impor ainda mais hegemonia e forçá-los à submissão total. Contudo, essa medida teve o efeito contrário. Os Drevlians consideraram-na uma afronta direta e uma exploração descarada dos seus recursos, o que os levou a tomar a ousada decisão de pôr fim à vida do próprio governante. Quando Igor chegou às terras dos Drevlians para exigir o tributo, não percebeu que caía numa armadilha mortal. Inicialmente, os Drevlians não o enfrentaram com recusa aberta. Fingiram submissão para poder executar o seu plano com cautela. Uma vez que o tinham em seu poder, decidiram aplicar-lhe uma execução brutal, como exemplo para todos aqueles que tentassem impor-lhes o domínio. Este acontecimento constituiu um ponto de viragem na história de Kiev, não apenas porque pôs fim ao reinado de Igor, mas também porque desencadeou uma série de eventos sangrentos que mudariam para sempre o destino dos Drevlians. A princesa Olga, que recebeu a notícia da morte do marido, não era uma mulher comum capaz de deixar passar tal crime sem resposta. Pelo contrário, preparava uma vingança sem precedentes na história. Após o assassinato do príncipe Igor, a princesa Olga viu-se diante de um duplo desafio: preservar o trono do seu jovem filho Sviatoslav e vingar o marido de uma forma que não deixasse dúvidas quanto à sua força e determinação. Kiev, naquela fase, necessitava de uma liderança firme,
E Olga não estava disposta a parecer fraca diante dos seus inimigos, nem mesmo perante os seus aliados. Ela compreendia que uma simples batalha aberta contra os Drevlians não seria suficiente. Queria transformar a sua vingança numa lição eterna na história. Nesse contexto, o príncipe dos Drevlians, Mal, enviou uma delegação a Kiev com uma proposta de casamento. Pensava que Olga, agora viúva, não teria melhor opção do que aceitar essa aliança, que consolidaria a influência dos Drevlians e poria fim a qualquer conflito futuro com Kiev. No entanto, com a sua mente perspicaz e astúcia política, Olga não via nessa proposta senão uma oportunidade dourada para iniciar a sua vingança de forma calculada, fazendo com que a tribo dos Drevlians pagasse um preço altíssimo. Com uma calma enganadora, Olga aceitou receber a delegação e mostrou-se disposta a discutir a proposta. Porém, em segredo, ultimava os preparativos do seu plano sangrento. O seu objetivo não era apenas matar aqueles que Mal enviara, mas fazer com que a sua vingança alcançasse cada membro da tribo, sem que ninguém escapasse ao castigo. Assim teve início uma das mais brutais operações de vingança da história. O primeiro passo da vingança de Olga foi uma mensagem clara aos Drevlians de que os seus dias estavam contados. Quando a primeira delegação dos Drevlians chegou a Kiev, Olga ordenou-lhes que permanecessem nos seus barcos até a manhã seguinte, alegando que a recepção oficial exigia preparativos especiais. Enquanto aguardavam, as suas tropas cavavam uma enorme cova no pátio do palácio. Ao romper da aurora, a delegação foi chamada ao palácio, mas, de surpresa, os homens de Olga atacaram-nos, carregaram os barcos com todos os que lá estavam e lançaram-nos na cova profunda, enterrando-os vivos. A morte foi lenta e aterradora. Mas Olga não se contentou com esse ato. Queria atrair ainda mais líderes dos Drevlians para a sua armadilha fatal. Enviou então uma mensagem ao príncipe Mal, pedindo-lhe que enviasse uma delegação de maior prestígio, afirmando que não ficara satisfeita com o nível de representação no primeiro grupo e que desejava discutir a proposta de casamento diretamente com os chefes da tribo. Sem suspeitar das suas intenções, Mal enviou uma comitiva composta pela elite dos nobres Drevlians e pelos principais governantes. Ao chegarem a Kiev, foram recebidos calorosamente e informados de que Olga desejava que descansassem antes da reunião oficial. Foram então convidados a banhar-se nas termas reais, onde lhes prometeram água quente e vapor revigorante. Contudo, assim que entraram, as portas foram trancadas e os soldados incendiaram o edifício, queimando vivos todos os que estavam dentro, sem possibilidade de fuga. Foi uma vingança terrível que os Drevlians não podiam imaginar, e ainda assim, era apenas o início de punições ainda maiores. Na fase seguinte do seu plano, Olga decidiu ampliar o alcance da sua vingança para atingir um número ainda maior de membros da tribo. Enviou uma nova mensagem ao príncipe Mal, solicitando-lhe o envio de uma força militar de 5.000 guerreiros para assistir ao funeral do príncipe Igor, alegando que desejava realizar uma cerimônia fúnebre digna da sua posição. O verdadeiro objetivo era enganar os Drevlians e atraí-los para o coração de Kiev, onde estariam completamente à mercê da espada, sem qualquer resistência. Quando os soldados chegaram, Olga recebeu-os com uma hospitalidade exagerada e organizou um grande banquete com os mais finos manjares e os melhores vinhos. Os guerreiros beberam até perderem completamente os sentidos. Nesse momento, Olga deu a ordem. Todos deviam ser mortos. Não houve qualquer hipótese de salvação. Foram massacrados brutalmente enquanto jaziam embriagados, num cenário sangrento que representou o golpe fatal que debilitou profundamente o poder dos Drevlians. Depois de ter exterminado os líderes dos Drevlians e enfraquecido os seus exércitos através de uma série de armadilhas sangrentas, Olga ainda não considerava a sua vingança concluída. Sabia que a tribo ainda existia e que a cidade onde os sobreviventes se tinham refugiado permanecia de pé.
Não estava disposta a deixar qualquer vestígio que pudesse permitir o ressurgimento dos Drevlians no futuro. Por isso, decidiu desferir o golpe final que eliminaria a sua presença do mapa para sempre. Olga cercou a cidade com todas as suas forças, impondo um bloqueio implacável que tornava impossível aos habitantes escapar ou pedir auxílio. Durante muitos dias, os moradores sofreram de fome e de medo, conscientes de que não havia escapatória ao destino incerto que os aguardava. Mas a surpresa surgiu quando Olga enviou uma mensagem aos líderes da cidade, oferecendo-lhes a paz sob uma única condição, aparentemente simples: que cada casa entregasse 3 pombos e 3 pardais, como presente simbólico para ela e os seus soldados. Os habitantes da cidade receberam o pedido com alívio e esperança. Julgaram tratar-se de uma exigência insignificante, quase ridícula, em comparação com as enormes perdas que já tinham sofrido. Pensaram que Olga se dava por satisfeita com o sangue já derramado e que agora procurava um acordo que garantisse a paz. Sem perceberem que caíam na sua última armadilha, apressaram-se a recolher as aves e enviá-las ao exército que os sitiava, acreditando por fim ao pesadelo que transformara a sua cidade numa prisão. No entanto, Olga nunca tivera a intenção de lhes poupar a vida. Ordenou aos seus soldados que executassem o seu plano infernal: amarrar pedaços de pano embebidos em óleo inflamável às patas das aves. Em seguida, atearam fogo e soltaram os pássaros no ar. Movidos pelo instinto, regressaram aos seus ninhos nos telhados e torres da cidade. Em poucos instantes, a cidade transformou-se numa bola de fogo. As chamas alastraram a cada canto, devorando as casas de madeira, enquanto os habitantes se viam cercados pelas labaredas por todos os lados. Em meio ao caos e ao pânico, os moradores tentaram fugir, mas o exército de Kiev esperava-os junto das portas, armado e pronto para exterminar todos os que escapassem às chamas. Muitos foram mortos à espada, enquanto outros foram capturados e transformados em escravos ao serviço de Olga e do seu exército. A cidade, por sua vez, foi entregue à destruição total. Após o terrível massacre executado por Olga contra a tribo dos Drevlians, os ecos dos seus atos espalharam-se por toda a Europa Oriental, provocando amplo debate entre cronistas e políticos da época. O mundo, então, estava mergulhado em conflitos sangrentos. Mas, mesmo nesse cenário, a vingança de Olga parecia ultrapassar os limites da imaginação e ir além do aceitável nas regras das guerras e lutas tribais. Por um lado, o povo de Kiev via nela uma líder forte que protegera a honra do trono e vingara o marido falecido com astúcia e ousadia. Para eles, os seus feitos não eram apenas atos de retaliação, mas uma medida preventiva destinada a garantir que nenhuma outra tribo ousasse rebelar-se contra o seu poder. Consideravam-na uma mulher de ferro que, em tempo recorde, subjugara os seus piores inimigos, consolidando a estabilidade do Principado de Kiev e reforçando a sua autoridade perante qualquer ameaça externa. Por outro lado, havia quem visse nas suas ações uma ultrapassagem aos limites da justiça, transformando-se numa brutalidade injustificável, mesmo numa era em que a crueldade e o sangue faziam parte da política. O plano de Olga parecia pertencer a um mundo à parte, um mundo de vingança sem espaço para sobreviventes. O extermínio em massa que levou a cabo contra os Drevlians foi considerado um ato desumano que extinguiu qualquer vestígio de vida na cidade. Os seus críticos viam o castigo como desproporcional ao crime. Ela não se contentou em eliminar os conspiradores pela morte do marido, mas foi além, incendiando toda a cidade. As tribos vizinhas encararam o acontecimento com espanto misturado com medo. Ficou claro para todos que lidar com Olga não seria como com os governantes anteriores. Essa percepção levou muitas tribos a apressarem-se em prestar-lhe fidelidade e obediência, temendo que pudessem ter o mesmo destino dos Drevlians. Assim, Olga tornou-se uma figura controversa. Para alguns, uma grande heroína. Para outros, uma tirana sedenta de sangue. Mas, quer fosse amada ou odiada, ninguém podia negar uma realidade. Olga conquistou para si um lugar inapagável na história.
e a sua vingança contra os Drevlians permanecerá gravada na memória do tempo como um dos atos mais sangrentos de retaliação da Idade Média. Embora a história da vingança da princesa Olga seja bem conhecida, muitos rumores e segredos envolveram a sua vida. Algumas crônicas sugerem que Olga não foi apenas uma esposa que vingou o marido, mas uma figura ambiciosa que procurava consolidar o seu poder. Havia boatos de que ela teria usado a morte de Igor como pretexto para expandir a sua influência e dominar as tribos vizinhas. Alguns historiadores especulam que Olga já planejava reforçar a sua autoridade antes mesmo da morte do marido. Para eles, a tragédia foi a oportunidade perfeita para se afirmar como governante poderosa. A sua vingança teria sido não apenas uma retaliação, mas também uma estratégia de intimidação, destinada a forçar outras tribos à submissão. Também circulavam rumores sobre a vida pessoal de Olga após a viuvez. Certas narrativas afirmam que ela levava uma existência secreta, repleta de intrigas e alianças políticas, mantendo supostos vínculos com líderes militares e chefes políticos que facilitaram a execução das suas ações vingativas. Além disso, havia muitos segredos guardados atrás das portas fechadas do palácio de Olga. Algumas fontes sugerem que ela realizava reuniões secretas com os seus conselheiros para traçar os próximos passos, e até mesmo recorresse a práticas de feitiçaria e rituais obscuros para amedrontar os inimigos, o que a tornou uma figura enigmática e temida aos olhos de muitos. Após a morte do marido, Olga tornou-se regente dos jovens Sviatoslav. Havia rumores de que ela exercia sobre ele um controle absoluto, moldando a sua personalidade e o seu governo. Para alguns historiadores, ela teria usado o próprio filho como instrumento para alcançar os seus objetivos políticos, o que teria marcado a relação entre ambos com tensões e complexidade. Quanto ao fim da sua vida, persistem mistérios. Alguns acreditam que Olga não morreu de forma natural. Há crônicas que mencionam um possível assassinato, arquitetado por inimigos que temiam o seu poder e astúcia. Outros acreditam que ela sofreu de distúrbios psicológicos, consequência dos eventos traumáticos que vivenciou, o que teria comprometido a sua saúde mental nos últimos anos. No final das contas, a história da princesa Olga permanece como uma das narrativas mais controversas da história. Embora a sua lealdade ao marido seja lembrada, a sua vingança sangrenta fez dela uma personagem difícil de classificar entre heroína e tirana. A destruição dos Drevlians continua sendo um símbolo eterno de crueldade e vingança, gravado para sempre na memória da história. E assim chegamos ao fim do vídeo de hoje. Não se esqueçam de acompanhar todas as novidades inscrevendo-se no canal e ativando o sininho para receber cada novo conteúdo.